Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa dar bastante sabedoria e entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 27 de maio, a lição 9, ela tem como título a imutabilidade da lei de Deus. E a lição de hoje está baseada no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, no livro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, 1 João, capítulo 5, versículo 3 e Provérbios, capítulo 28, versículo 9. E a lição de hoje, ela quer mostrar a todos nós cristãos como deve ser a relação nossa com a lei divina. E Jesus, em Mateus, no capítulo 5, ele disse que ele veio para que a lei fosse cumprida e que a lei não fosse abolida. E disse que a lei de Deus ela é justa, que ela precisa ser observada porque a lei de Deus ela é eterna e o caráter do Senhor de todo cristão deve ser de temer a Deus e respeitar a sua lei, guardar as leis divinas circuncidadas dentro do coração. E esse deve ser a atitude de cada pessoa que diz que verdadeiramente ama a Deus. E já em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 7, em comparação com Romanos 7:11, e também Salmo 19, versículos 7 e 11, Davi no Salmo 19, ele diz que o Senhor nos deixou sua palavra e nela sua lei, para que com os olhos iluminados, que diz ali no verso 8, nós possamos desfrutar da grande recompensa em guardar os mandamentos de Deus, que diz ali no Salmo 19:11. E em Romanos 7, o apóstolo Paulo menciona que as nossas iniquidades, elas não se descaracterizam em nada o caráter da lei do Senhor, pois a lei ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom, que eu falei em Romanos 7:12. E assim por meio da lei, ou seja, por meio de uma coisa boa, nós conseguimos enxergar a verdadeira face do pecado que está em nós, que é sobremaneira assim maligno, né? Que diz ali em Romanos 7:13. Assim, cada parte dessa lei, ela permanece em vigor sobre toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos, e não dependendo de lugar ou quaisquer outras circunstâncias, que estão sujeitos a mudanças, mas a natureza de Deus e da natureza do homem, a lei de Deus ela é imutável para com qualquer outra atividade. E isso John Wesley havia mencionado isso também. Visto que a lei ela é uma transcrição do caráter verdadeiro de Deus e o fundamento do seu trono. É a base moral da humanidade. E com isso Satanás odeia realmente que as pessoas observem os mandamentos divinos. A lei de Deus, ela já existia assim, muito antes dela ser escrita nas tábuas de pedra, quando Moisés recebeu lá no Monte Sinai. A lei existe desde a eternidade, ela é a transcrição assim, do verdadeiro caráter de Deus, e é mostrado a cada mandamento.
Os grandes princípios da lei que Deus nos deu estão incorporados nos 10 mandamentos e foram exemplificados na vida de Jesus quando ele esteve entre nós. A lei ela expressa o amor, a bondade, a vontade e os desígnios, né, do Criador do Universo quanto à conduta das relações humanas, e são obrigatórios, né, a todas as pessoas em todas as partes. Esses preceitos, né, eles constituem a base do conselho de Deus com seu povo e é a norma do julgamento divino. Por meio da atuação do Espírito Santo, a lei aponta que nós somos pecadores e desperta o senso, né, da necessidade que nós temos de um Salvador. A salvação inteiramente pela graça de Cristo e não pelas obras é sempre mencionada nas Sagradas Escrituras. Mas o fruto de tudo isto é a obediência aos mandamentos de Deus. E essa obediência desenvolve em nós o caráter que nós temos se aproximando do caráter de Cristo e resulta numa sensação de bem-estar, de satisfação e de segurança para todos nós. A igreja verdadeira que observa os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o 4º mandamento, que é uma adoração ao Criador do Universo, copiaram e seguiram o que os grandes reformadores protestantes já mencionavam, que defendiam a santidade da lei. John Wesley era um desses reformadores que certa vez ele afirmou: a lei ritual ou a cerimonial entregue a Moisés e ao povo de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio acabar e destruir e abolir, sim, a lei moral, que na realidade o que Jesus aboliu foram aqueles sacrifícios lá no templo, né? Aquela lei que era relacionado àquelas ordenanças que existiam no tabernáculo, que elas acabaram quando Jesus acabou vindo. Mas nunca Deus acabou com a lei moral, com os 10 mandamentos, ou Jesus veio acabar. Ela é reforçada assim pelos profetas e Deus nos removeu realmente aquela necessidade de sacrifício, de não fazer mais, porque Jesus foi o sacrifício vivo por todos os nossos pecados. E a lei jamais poderá ser abolida, quebrada, porque é o verdadeiro caráter de Deus. O livro de Catecismo dos Valdenses, né, que foi um povo especial que observava todos os mandamentos, que esse povo existiu lá em 1500 anos depois de Cristo, e a Confissão dos Valdenses, lá, um outro livro que é mencionado em 1655 depois de Cristo, cita, né, a importância da observância dos mandamentos. E isso ocorreu antes da criação da Igreja Adventista, na observância do sábado, porque a Igreja Adventista ela foi criada em 1844. Aí mostra, né, a importância da observância do sábado. E assim a fé viva e a observância dos mandamentos consiste, né, em crer em Deus e amá-lo, né? Cada parte dos 10 mandamentos tem que estar circuncidada, tem que estar marcada no nosso coração. E fazer isto porque nós amamos a Deus. Deve permanecer em vigor, sobretudo, a humanidade em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, porque o 4º mandamento vai ser um item de perseguição no fim dos tempos, né? Mediante a forte acusação que enfrentaria quando ele esteve entre nós, que colocaria em dúvida a sua obediência aos mandamentos de Deus, e diante de acusadores, né, escribas e fariseus,
Jesus Cristo tratou logo de deixar bem claro o objetivo de sua missão. Ele disse a todos, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Aqui Jesus enfatiza a permanência das Escrituras e valida a doutrina que observa todos os estatutos e mandamentos de Deus. A lei dos 10 mandamentos, que hoje autoridades eclesiásticas, e alguns artistas querem reescrever a Bíblia, eles estão afrontando a Deus. E eles são fadados realmente a estarem realmente naquele fogo, no fim dos tempos, onde serão consumidos todos os maus. O escritor do Salmo 111 mostra que, da mesma forma que nós encontramos assim no princípio da sabedoria, que diz lá no Salmo 111:7, a lei divina, ela é uma ponte de ligação com o céu. E a observância dos 10 mandamentos, que envolve a obediência, fidelidade e retidão, que fala do Salmo 111:8, é respeitar todos os preceitos de Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, nos diz: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui Salomão alertando que todo cristão que é fiel a Deus deve viver com consciência e observar os estatutos e mandamentos de Deus, que será a base do juízo final. Por isso, a relação do cristão para com a lei de Deus deve ser de respeito, de observância, de temor a Deus. Se realmente nós amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos, como ele próprio Cristo falou lá e mencionou em João 14,15. Se me amardes, amareis os meus mandamentos. O que nós vemos em Êxodo 34, versículos 5 e 7, é que Moisés subiu novamente ao Monte Sinai para um encontro particular com Deus, para receber 2 novas tábuas de pedras com os mandamentos. E ele contemplou o Senhor, que apareceu-se numa grande nuvem, e o idoso Moisés reagiu com palavras de louvor e adoração, porque ele entendia que os mandamentos de Deus são eternos, que sua lei são justa e boa para a transcrição do caráter do Criador, e é o fundamento do seu trono, a mesma posição do apóstolo Paulo, que ele fala em Romanos 7, versículos 11 e 12. Os mandamentos de Deus é a base moral da humanidade, e por isso existem pessoas que não observam, até Satanás odeia de Deus, porque justamente a lei de Deus é uma adoração, mostra o caráter de Deus, e Satanás não gosta disso. A lei de Deus, ela é tão importante que no santuário terrestre ela era uma figura importantíssima, era uma cópia do modelo celestial, onde a lei, os 10 mandamentos, era guardado, protegido por 2 anjos na Arca da Aliança, que era um sinal que todos deveriam respeitar realmente aquela Arca da Aliança, porque ela se encontrava ali no lugar santíssimo e era o único lugar onde o sumo sacerdote entrava. Outra pessoa não podia entrar ali. Era uma transcrição exata da lei divina, da lei da mesma que se encontra lá no tabernáculo celestial, é a mesma que se encontrava ali no santuário terrestre, e as pessoas tinham que respeitar e observar. E a Arca da Aliança do santuário terrestre era tão sagrada
que existia um homem chamado Uzá, que ele era filho de Abinadab, sobrinho de Davi. Ele foi fulminado ao tocar na Arca da Aliança, quando ela foi transportada de uma cidade para outra, com autorização de Davi, né, do rei, para que ela fosse até numa outra cidade. E Deus já havia mencionado que ninguém tocasse, porque ali estava a glória do Senhor. Alguém que tocasse naquela arca seria fulminado. E Uzá acabou fazendo isto e foi fulminado, embora fosse sobrinho de Davi. Assim nós podemos ver a importância, né, da lei de Deus, que ela está bem protegida dentro da Arca da Aliança. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento e saberá que a lei divina ela é imutável, não tem como mudar, porque nós temos um Deus fiel, um Deus que não muda. E somente a partir do momento que você aceita verdadeiramente Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, é que quando você começa a manusear essas escrituras, enxergar ali no livro de Êxodo, todos os mandamentos, né? A importância realmente dos mandamentos que são guardados dentro da Arca da Aliança, tanto no santuário aqui da terra, e mais ainda no santuário celestial, aí mostra a importância da lei de Deus. E somente uma pessoa que tem entendimento, que ela vai realmente verificar isto e observar esses mandamentos santos de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu, você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. Você imaginou, meu amigo, minha amiga, que prazer! E você poderá também ter contato com seus entes queridos que você não via há muito tempo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.